Olá, queridos amigos, que bom estar com você mais uma vez e podermos continuar a nossa classe, que é sobre o evangelismo público. É uma alegria poder falar dessa matéria tão importante para a Igreja de Cristo nos últimos dias. Como deixar a Igreja motivada para um evangelismo eficaz? É o tema desta aula, a quarta aula. Lembre-se que na última aula nós falamos que o evangelismo ele foi minimizado pelas críticas que geralmente são feitas por pessoas que não conseguem entender o objetivo do evangelismo. Ele olha só por um ângulo, não olha por o outro ângulo da motivação, do reavivamento que o evangelismo sempre traz para a igreja. Então o evangelismo vamos dizer assim, é um pilar da igreja que, se você não fizer, a igreja fica doente, fica torta, fica pensa. Então é necessário realizar evangelismos pessoais ou públicos sempre na igreja. Uma igreja que não faz evangelismo público é como se uma igreja que não tivesse fertilidade, uma igreja que não vai produzir, é uma igreja que não vai ter maternidade, não vai ter crianças nascendo, não vai ter bebês nascendo. Então é muito importante que você, como líder da igreja, como um líder religioso, se preocupe com a evangelização, que é para isso que as igrejas foram fundadas. Por exemplo, se eu estou falando aqui para alguém que cuida de uma escola, uma faculdade, essa faculdade foi criada para ajudar a evangelização. Se eu estou falando, por exemplo, para alguém que cuida de um hospital, o hospital foi fundado dentro da igreja para ajudar na evangelização. Os departamentos que existem dentro da igreja foram criados para evangelizar, para ajudar na evangelização. Então eu não posso realizar nenhum programa, nada dentro da igreja que não leve a minha igreja a evangelizar. Só que o tempo vai passando, e as culturas vão se mudando, ou você vai criando uma nova cultura. Nós temos várias gerações, temos a geração, por exemplo, tradicional, que já praticamente estão quase extintos essa geração, os tradicionais. Depois vem os baby boomers, que já estão morrendo também. Depois vem a geração X, geração Y, geração Z, ou geração milênio, e essa última geração, que é a geração Tati, a geração da tecnologia. Imagina todas essas pessoas dentro da mesma igreja, pensando diferente e como devemos agir com o evangelismo. Tá, mudou o tempo, agora não se faz mais evangelismo. Mudou o tempo, mas a missão jamais muda. Então é muito importante que cada um de nós, como membros da igreja, como discípulos de Cristo, tenhamos no nosso coração o desejo de evangelizar. Como líder, você tem que ser o primeiro a estar evangelizando. Uma pessoa, duas pessoas, uma família, uma igreja, um bairro, um plantio de uma igreja. Bem, eu quero passar para vocês aqui alguns slides. Preste bem atenção. O sucesso pastoral, ele não se mede pelo evangelismo que o pastor realiza, mas sim pelo evangelismo que o pastor mobiliza a igreja a realizar. Então, às vezes tem pastores muito evangelistas, eles passam na igreja e batizam muita gente. Ele vai embora, a igreja continua não batizando. Quer dizer, o pastor não fez o trabalho dele. Ele fez o evangelismo, mas não ensinou a igreja a evangelizar. Isso é muito triste. E o tempo foi passando e formou-se uma geração de pessoas que não gostam de evangelismo. É por isso que 85% das pessoas nunca levaram alguém para Cristo. Então, o sucesso de uma igreja depende do que ela faz para poder merecê-lo. Existe uma cultura, como disse, a cultura missionária, que se perdeu durante o tempo. Conforme o tempo vai passando, vai se perdendo. Quando eu mencionei no início que um diretor missionário chamava e conclamava a igreja para trabalhar, o povo vinha, enchia a igreja para treinamento. Hoje você chama o povo para vir trabalhar, você tem que inventar uma coisa. Tem que trazer um cantor da Novo Tempo, para poder atrair a igreja para vir, para você poder dar o recado. E uma das maiores preocupações da igreja hoje, eu creio que deveria ser com a formação dessa cultura missionária na mente de cada discípulo de Cristo.
Ou talvez não seria a formação de uma cultura, mas a mudança dessa cultura formada na mente de cada membro por anos e anos de experiência. Uma cultura não se adquire do dia para a noite, mas leva décadas para formar ou para se formar, o que aqui chamamos de cosmovisão. O que é uma cosmovisão? Cosmovisão, na verdade, é aquilo que você aprendeu desde que nasceu até hoje, com experiências próprias ou até mesmo com experiências adquiridas vendo outros. Todos os seres humanos possuem uma cosmovisão formada por uma vida que experimentamos ou uma vida que talvez só recebemos explicações. Em sua vida ou na vida das outras pessoas, você consegue adquirir assim a cosmovisão. Por exemplo, como é que eu vou pregar o Evangelho para uma pessoa que é testemunha de Jeová? A cosmovisão dela foi formada por uma lavagem cerebral tremenda, que para retirar aquilo da cabeça dela ou colocar outra cultura ali, não vai ser fácil. E de acordo com o Bruce Bauer, meu professor de missiologia na Andrews, ao ele ministrar a matéria de cosmovisão sobre missiologia, ele menciona o seguinte, que a cosmovisão ela só pode ser mudada apenas de duas formas, mas pode ser mudada. Isso que é importante. Quando as pessoas são confrontadas com uma nova explicação, elas podem mudar a cosmovisão. Ou quando as pessoas são confrontadas com uma nova experiência. Entendeu? Então, olhando aqui, repetindo esse conceito do Dr. Bruce Bauer, uma cosmovisão que é formada desde o momento em que você nasce, cresce, se desenvolve, essa cosmovisão ela é herdada ou adquirida conforme o tempo vai passando. E às vezes tem pessoas que não mudam. Por exemplo, o meu avô dizia o seguinte, eu nasci católico, vou morrer católico. Eu nasci assim, vou morrer assim. Não quero saber, não quero saber de crente na minha vida. Então essa era a cosmovisão dele. Como você pode mudar a cabeça de uma pessoa dessa? Como você pode conseguir levar ela a acreditar naquilo que ela não acredita? Isso é cosmovisão. E para mudar, o Dr. Bruce Bauer, o Dr. Bruce Bauer, ele diz o seguinte, você pode mudar uma cosmovisão sim. Sabe como? Você muda a cosmovisão de duas maneiras. Ou você muda com uma boa explicação, você explica para a pessoa e ela entende e ela compreende e decide mudar. Mas tem pessoas que não mudam com essa explicação. Ele muda com uma experiência. Vou contar aqui um exemplo. Um curandeiro que cuidava da sua tribo indígena no Amazonas. Um dia recebe um missionário que chega lá para pregar o Evangelho, para ajudar eles com orientações de higiene, para fazê-los crescer culturalmente. Mas um dia apareceu uma pessoa com o olho todo vermelho, lacrimejando, era conjuntivite. E essa doença é contagiosa. E o missionário estava lá e sabia que poderia ajudá-lo a curar essa conjuntivite. Mas o curandeiro disse, não, isso aí é mal dos espíritos maus. Isso aí é só mesmo com reza e tal, nós temos que clamar para o nosso Deus para poder curar essa doença. E o missionário disse, não, eu tenho aqui um colírio, tá vendo aqui, ó? Se colocar o colírio no olho dessa criança, ele vai sarar. Ele disse, não, isso aí não pode, isso aí é maldição dos deuses. Como é que vai mudar a cabeça de um curandeiro desse? Era o chefe. Se ele quisesse fazer mais alguma coisa, ele poderia ser morto ali. Então, o missionário deixou acontecer e aquela criança foi contagiando várias pessoas. Daqui a pouco a tribo inteira estava contagiada. E aí o que ele fez? Ele tentou mais uma vez falar com o curandeiro e disse, não, isso aí são os espíritos maus que estão vindo, a gente tem que fazer isso, fazer aquilo, aquele misticismo todo, né? Para tentar curar isso daqui.
Então o curandeiro teve a seguinte ideia. Bom, eu fiz, o curandeiro não, o missionário. Eu expliquei para ele, mostrei o remédio e ele não aceitou. A cosmovisão desse curandeiro não muda simplesmente com uma explicação. Mas vamos tentar então uma experiência. Aí ele foi até a criança que estava contagiada, ele tocou no olho da criança e tocou no seu próprio olho, se contagiando com a conjuntivite. No outro dia ele apareceu para o curandeiro e disse: curandeiro, eu também estou doente, esse mal me pegou, realmente esses espíritos maus me pegaram. E agora o que fazer? Olha, curandeiro, vamos fazer o seguinte, toca o dedo nesse medicamento e clama ao seu Deus e passa esse remédio aqui no meu olho, com o seu dedo. E aí o curandeiro então aceitou o desafio. Tocou no remédio e passou no olho do próprio missionário. Eu não tenho problema com espíritos, pode passar nos meus olhos. E o próprio curandeiro passou nos olhos do missionário. E o missionário então, no outro dia apareceu com os olhos limpos e curado. Então o curandeiro mudou de ideia, mas ele disse assim: graças a Deus, apareceu agora um remédio milagroso, que os deuses ungiram. E ele continuou com o misticismo, mas só que ele mudou de ideia e ele deixou passar o remédio no olho de todas as pessoas da tribo e todos foram curados. Vejam, a ideia do curandeiro não mudou enquanto era confrontado com apenas uma explicação, mas quando confrontado com uma experiência, mudou. Por isso, o evangelista ele tem que fazer o povo experimentar a graça de Cristo, experimentar o amor de Cristo. Quando a pessoa experimenta, ou ele já recebeu a explicação, que são os estudos bíblicos, e ao mesmo tempo experimenta a cura, experimenta as bênçãos de Deus, o crescimento da família, o marido deixando de beber, deixando de fumar, os filhos deixando as drogas, então essa experiência mexe no coração das pessoas. E as pessoas vão mudar então a sua cultura. Como podemos mudar essa cosmovisão? A cultura, como disse, mudar a cultura de uma organização é uma das tarefas mais difíceis, pois essa cultura ela foi formada e aceita por anos de interatividade entre os participantes da organização, e mudá-la seria como mover uma rocha, como você está vendo aí na nossa ilustração, morro acima. É fácil levar essa rocha morro acima? Não, não é fácil. Mas com uma experiência, com uma explicação, as pessoas podem acreditar e pode ajudar a mudar essa rocha para o topo da montanha. É possível, sim, mudar a cosmovisão de uma pessoa. O ser humano não gosta de sair da sua zona de conforto. Tentar tirá-lo dali é como comprar uma enorme confusão. Se você conseguir tirá-lo dali com uma nova ou uma boa explicação ou experiência, ótimo. Porém, se não conseguir fazer, poderá tirá-lo fazendo uma experiência positiva. Isso levará mais tempo e terá que ter muita paciência e sabedoria. Agora, a boa notícia é que a cosmovisão pode ser mudada. A boa notícia é que a sua igreja pode ser mudada. E isso é muito importante. Então, a minha igreja não... você já viu alguém chegar para implantar pequenos grupos na sua igreja? Ou na igreja de alguém? E a pessoa fala, aqui já foi feito, não funciona. Aqui não funciona assim não, pastor. Aqui não funciona assim não, senhor ancião. Então, assim, é porque ele precisa ter uma mudança. Quantas pessoas se batizam no ano na sua igreja? Como é que tem sido a evangelização? Tem igrejas, por exemplo, que só batizam os filhos dos adventistas. E como está sendo a sua? Só batizando os filhos da igreja? Ou está crescendo por transferência? Não está crescendo por nascimento, por batismo? Então, tua igreja precisa mudar a cosmovisão. Eu quero levar você a refletir um pouquinho no que podemos fazer para mudar a cosmovisão da nossa igreja. O evangelista ele precisa saber disso, que para transformar uma igreja sem cultura missionária em uma igreja com cultura missionária,
ele precisa realizar o evangelismo público com o passar do tempo. Ele precisa realizar um trabalho de transformação. E você sabe que o evangelismo público, com o passar do tempo, tem carregado rótulos formados por gerações. Ou seja, como na história de Ellen G. White ali, no período que mais teve crescimento foi o período que eles fizeram evangelismo. E depois a igreja se estagnou, eles tiveram que voltar a fazer evangelismo. Ou seja, a cosmovisão sobre o evangelismo público na Igreja Adventista do Sétimo Dia tem sido formada através de anos de experiência. E nos últimos anos, em muitos lugares, essa cosmovisão tem sido formada apenas por explicações. O problema maior é que essas experiências não têm sido 100% positivas. As explicações, muito menos. Então as pessoas simplesmente pegam uma experiência negativa e não querem mais fazer o evangelismo. Será que estou falando para alguém nesse momento que teve experiências negativas com o evangelismo e não acreditam mais no poder do evangelismo? Pois eu quero dizer para você que mesmo nos dias de hoje, em lugares difíceis, você pode fazer um evangelismo. Eu cheguei na cidade de Nova York para ser diretor de publicações da Northeastern Conference, a Associação dos Negros. Alguém que não conhece pode dizer, pastor, tem a Associação dos Negros e a Associação dos Brancos? É isso mesmo. Lá foi, a discriminação dos negros acabaram, mas mesmo assim continua, assim como também no Brasil. A gente pensa que acabou, mas não acabou. Existem pessoas que ainda discriminam racialmente os outros, pela cor da pele, pela nacionalidade dela, e nos Estados Unidos não é diferente. Pela lei eles devem respeitar, mas pelos seus atos eles continuam sendo discriminadores. E os negros começaram a crescer demais dentro da igreja, os afros, os asiáticos, os latinos, começaram a crescer demais nas igrejas americanas. E não tinham vez, eles não tinham oportunidade de liderar. Então o que aconteceu? Os negros se reuniram e decidiram fazer suas próprias igrejas. Então tem igreja só de negros, e tem igreja só de brancos, e tem igreja só de asiáticos, e tem igreja só de brasileiros. Quer dizer, é um país totalmente com discriminação, né? Mas ultimamente as igrejas estão se tornando multiétnicas, culturalmente, todas envolvidas. Então estão todos envolvidos e estão crescendo. As igrejas multiétnicas culturais, elas estão crescendo mais do que as que são raciais puras, brancas, caucasianas, as afros, por exemplo. Então, o que aconteceu? Eu fui ser diretor de publicações da Northeastern Conference, a Associação dos Negros em Nova York. E eu disse assim, puxa vida, sabe que Nova York tem o Brooklyn, tem o Bronx, são bairros tremendamente pesados. E eu fui morar perto de uma igreja ali, que era a Igreja dos Negros. Eu disse, vamos fazer um evangelismo aqui, pastor? Ele disse, aqui não funciona evangelismo, pastor Tony. Eu falei, me dá uma chance. Eu tenho uma equipe de colportagem, eles distribuem os livros, vendem aqui na região. A gente leva a igreja para fazer pesquisas, para descobrir interessados. E a gente convida essas pessoas para vir na igreja, coloca uma faixa aqui, evangelista brasileiro fazendo evangelismo, e vamos ver o que vai dar. Me dá a chance de fazer a experiência. E sabe o que aconteceu? Várias pessoas vieram assistir o meu evangelismo. E nessa igreja chamada Majestic High Church, em pleno Brooklyn, nós conseguimos levar 6 pessoas ao batismo. E eles ficaram muito felizes. O presidente da associação veio visitar-me para saber o que você está fazendo aí que está batizando tanta gente. Então, o evangelismo público, de acordo com Billy Graham, ele possui 3 fases importantes. Primeiro, é o preparo geral. Segundo, a proclamação. E terceiro, a conservação dos novos conversos. Ele afirma que essas 3 fases são muito importantes, porém deve ser dado a devida atenção para cada uma das 3. É como se fosse uma corrente. Então o preparo é um elo, a proclamação é outro elo, e a retenção, ou seja, a conservação é o outro elo. Se um desses elos estiverem fracos, fraco, olha, toda a corrente está danificada. Na verdade, a corrente fica comprometida.
eu tenho que trocar a corrente, ou tenho que consertar a corrente, e assim por diante. O Billy Graham, quando diz isso, ele está se referindo que o evangelismo, ele precisa ser tratado com carinho. Por exemplo, o nosso evangelista da divisão sul-americana, Luiz Gonçalves, ele diz o seguinte, ó: se nós fortalecermos o elo fraco do preparo, o da proclamação, a gente já tem ele forte, que é a pregação. A gente sabe fazer um estudo bíblico, a gente sabe dar um curso como deixar de fumar, a gente sabe fazer uma feira de saúde para atrair pessoas, e a gente sabe pregar o evangelho. Mas se a igreja não foi preparada corretamente, automaticamente a proclamação pode ser bem feita, batiza bastante gente, mas a conservação vai ser fraca. E é isso que tem acontecido com os evangelismos, e é por isso que as pessoas falam mal do evangelismo. Então Luiz Gonçalves está certo. Se eu fortalecer o elo fraco do preparo, automaticamente eu vou ter fortalecido também a retenção. Porque uma igreja preparada, um território bem preparado, as pessoas vêm para a proclamação e vão ficar para a retenção, vão ficar para a conservação da igreja. Entendeu? Então é muito importante que a gente saiba fazer isso. Que Deus possa abençoar você hoje ao aprender um pouquinho sobre a mudança da cultura missionária, e se precisar mudar a cultura missionária da sua igreja, você tem que utilizar essas ferramentas de boas explicações ou de boas experiências. E para ter boas explicações, você pode treinar a igreja. Cada dia treinando a igreja, treinando a igreja, treinando a igreja. E ao treinar a igreja, você vai ter uma igreja com a cosmovisão totalmente mudada e com desejo de pregar, com desejo de salvar, com desejo de não ficar naquela estatística dos 85%, mas sim toda a igreja envolvida na pregação do evangelho, salvando gente.